Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Luz, Câmera e Gestão. Isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pedi um favorzinho, né, para vocês curtirem esse episódio, compartilharem com os amigos, com a família, com os colegas dentistas. O tema de hoje é muito interessante, não só para dentista, mas para pacientes também, tá? Então colabore aí com a gente, acompanhe o nosso podcast, compartilhe, quanto mais melhor, tá joia? Vamos dar os nossos recados? Vamos lá, então vamos falar de Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil e agora também está crescendo fora do Brasil. Você que é dentista, que trabalha com implantes, já imaginou conseguir oferecer aos seus pacientes a possibilidade de iniciar e finalizar os protocolos no mesmo dia? Você conseguir devolver o sorriso, estética, autoestima, mastigação, tudo em um dia só? Pois é, isso é possível com a Carga Express. Então, se vocês não conhecem, entre em contato com o time, que vocês vão ter um presentaço muito legal. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a fazer esses protocolos, vocês não vão ficar mais sem. E, além de tudo, vai otimizar a hora clínica do consultório, né? Ou da clínica. E também, depois de tudo isso, você vai começar a ganhar mais dinheiro, se Deus quiser, né? Com a Carga Express. E aí você vai precisar do quê? De uma boa contabilidade. Pois é, gente, a contabilidade especialista na parte de odontologia. Então, entre em contato com a Sorria, né? Então, além da gente ter uma contabilidade totalmente especialista para o seu negócio, você pode, com certeza, economizar muito mais com uma contabilidade eficiente. Então, entre em contato com o time, eles vão dar uma consultoria gratuita para você conhecer mais o trabalho deles. E agora, bora chamar o nosso convidado. Bora lá, convidado hoje especial, como sempre, né? Escolhido a dedo, sempre falo isso. E é um cara assim que eu sou fã. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho no decorrer do episódio, né? Tudo que ele colabora aí nas redes sociais pra gente, tem podcast também, de um assunto assim muito pertinente que os colegas dentistas, a maioria deles não dão tanta atenção, né? Eu, como reabilitador oral, sempre busco conhecimento, e um dos conhecimentos importantes dentro dessas reabilitações é a oclusão. Né? Para quem não sabe, a oclusão é a mordida dos dentes, o encostamento, né? O que os dentes de cima encostam de baixo, isso é oclusão, basicamente, para quem é leigo, tá? Mas nós vamos discutir bastante sobre isso. O professor, assim, tem uma página aí no Instagram muito famosa, que faz algumas sátiras, né? Que é a OcluPro. Depois a gente vai comentar um pouquinho da página também, de como tá essa odontologia restauradora ou mutiladora, né? Então é um prazer receber o professor Roberto Garanhani, está em São Paulo, ele é de Florianópolis, né? Veio participar do principal congresso de implantodontia aí do mundo, talvez, né? O IN 2024. Então é um grande prazer receber você aqui, professor. Obrigado pelo aceite do convite. Estava meio apreensivo. Meu Deus, o que nós vamos falar? Fica tranquilo que aqui o assunto é você que manda, tá? Isso. Obrigado. Primeiro, agradeço o convite. É sempre uma honra, um prazer falar, né? A gente é professor das antigas, né? Então, não interessa se a gente fala para 1, fala para 10, fala para 20. Quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, eu acho que é sempre importante, né? Eu brinco, né, nas redes sociais, pregar a palavra dessa oclusão de hoje, eu acho que vale a pena. Então, eu agradeço absurdamente o convite. Não, legal. E é interessante a forma que você passa esse recado para os seus telespectadores, para o seu público, né? De uma maneira fácil, de uma maneira satirizada, de uma maneira engraçada, e acaba, muitas vezes, absorvendo mais do que um puta livro de oclusão lá que o cara vai tentar ler, né? Então, para a gente começar o nosso episódio, eu gostaria de saber um pouquinho da história do Roberto aí, né? Você é de Floripa, sempre foi de lá, nasceu lá. Como que foi a sua entrada nesse ramo da odontologia? Já tinha algum familiar dentro da odontologia que fez você seguir também essa atualidade da profissão? Então, meu amigo, a história é longa, né? Vamos lá. Eu sou da terceira idade aqui, né? Eu sou do interior do Paraná, uma cidade bem pequena, Siqueira Campos, e eu acabei indo fazer odontologia em Ponta Grossa, no Paraná, na UEPG, uma universidade muito forte, era e continua sendo uma universidade muito forte científica. Me formei, e naquela época me formei e fui para o Exército, né? Você sempre quis ser dentista? Eu
Cara, sabe que eu entrei com 16 anos. O que você sabe da vida com 16, 17 anos? Isso que naquela época ainda era mais fácil, né? Porque você tinha 5, 6 profissões para escolher. Hoje tem 200, né? Eu sou pai velho, meu filho está nessa idade. E hoje o leque que eles têm que descobrir é muito grande. Mas eu acabei entrando, né, por opção na época, assim, não era engenharia, não era direito, eu falei, vamos ver qual é, e entrei. Daí fui para o Exército, e no Exército eu fui para Florianópolis, né? Cheguei em Florianópolis com 20 e poucos anos para ser dentista do Exército, e lá fiquei até hoje. Entendi. E teve alguém que te inspirou dentro da odontologia para você seguir a profissão? Para começar, não, mas depois eu tive tenho vários ídolos que eu sigo até hoje, que eu tento conversar até hoje, tento me inspirar até hoje, né? Tenho várias pessoas assim. E você tem algumas especialidades? Então, eu sou protesista, né? Sou reabilitador oral. Sempre fui professor de oclusão, né? Sempre fui professor de oclusão. Fui professor substituto da UFSC, fui professor de algumas universidades privadas da região, quando começaram a surgir as universidades privadas, né? Então, sempre estudei oclusão, né? E sou reabilitador oral. E acabei, na época, entrando na área da DTM, dor, né, que na época nem era uma especialidade, mas eu entrei para entender qual era o papel da oclusão nessa dor e DTM, porque eu sou de uma época que se a gente arrumasse a oclusão, a gente tratava dor, a gente tratava bruxismo, né, e a evolução científica mudou isso radicalmente. Então eu entrei na especialidade de dor mais para entender melhor o papel da oclusão e poder falar as coisas corretas para os meus alunos. Mas, basicamente, eu sou assim. Daí, acabei, na trajetória, fazendo mestrado na UFSC, mesmo em implantodontia. Tá? E a minha área de atuação é prótese. E hoje você tem a sua própria clínica, o seu próprio espaço lá em Florianópolis e atua lá. Eu sou dentista das antigas. Eu tenho aquele consultório, eu comigo mesmo, com a minha secretária. Né? Não é clínica, assim, é um Mas consultório. atua lá. Mesmo consultório, desde sempre, está lá e vai... Que legal. Vai por um bom tempo ainda. E hoje os seus pacientes, a maioria deles chegam mais para reabilitar ou mais para tratar bruxismo, tratar dor articular? Olha, eu recebo de tudo um pouco, né? Mais prótese e reabilitação, cara. Prótese e reabilitação. Bruxismo acaba entrando no pacote, porque hoje, né, temos uma epidemia de bruxismo, né? E acaba que muita gente acaba indicando, alguma coisa assim, mas basicamente eu faço reabilitação oral no consultório. Ô Roberto, e como que você vê hoje essa questão da oclusão, que é tão importante e, de repente, alguns profissionais não a levam de maneira tão crucial assim, tanto na reabilitação quanto na situação do bruxismo, né? Igual você falou que muda muito, as coisas vão evoluindo, a gente tem muito artigo novo, mas como que você vê o papel da oclusão hoje? Então, eu tenho 40 anos de formado, então sou velhinho, né? Tenho 60 anos, 61 anos. Então, eu peguei toda essa evolução da oclusão. Então, inicialmente, a oclusão perfeita tratava o bruxismo, tratava a dor, né? Quando a gente fala isso, ninguém está desmerecendo a ciência da época, porque eram as ferramentas científicas que a gente tinha na época. Então, nessa época, a oclusão era mega valorizada, né? Que bom. Só que também era valorizada no sentido que hoje a gente sabe que não é correto. Por exemplo, tratar a oclusão para tratar bruxismo, tratar dor. Hoje a gente sabe que não existe essa relação. Né? Você não vai fazer ortodontia para tratar DTM, ortodontia para tratar bruxismo. Então, à medida que a ciência foi evoluindo nesse aspecto, começou a haver um problema também que começaram a tirar horas da disciplina de oclusão para ensinar dor, para ensinar DTM. Então, a gente acabou num estágio que muita gente se forma sem saber a oclusão. Né? Tiraram muitos conceitos de oclusão. Então, a situação hoje é que muita gente se forma, não teve noção de articulador, não teve a noção de cúspide no fundo da fossa. Não que isso vá tratar de temidor, mas isso é a base da odontologia, é a base da reabilitação oral, é a base da dentística, né? Então, eu acho assim, eu dei uma resumida assim, mas hoje a gente tem um problema que é uma formação ruim desses alunos,
certo? A ciência evoluiu, tirou a oclusão da dor, certo? Só que aí fora está uma confusão. Né? Aí fora que vale é o marketing. Isso que você falou é muito interessante, porque até hoje chega paciente pra gente falando que quer colocar aparelho para tratar o bruxismo. Exatamente. Porque tem muita dor. Eu tenho dor articular, então meu dentista pediu para eu colocar aparelho. E olha que absurdo, né? Eu poderia dizer hoje assim, também, no começo, né, tem pouca ciência sobre isso, mas se você chegar um paciente que está com dor e colocar um aparelho hoje, um alinhador, você pode piorar esse bruxismo do paciente. Porque ao você colocar coisas de plástico na boca de quem já tem bruxismo, provavelmente vai piorar o bruxismo dessa pessoa. Então é outro problema que a gente tem hoje, né? Nós temos uma epidemia de bruxismo, em vigília principalmente, e temos uma epidemia de alinhadores. Certo? Obviamente, não vou aqui desmerecer, mas o alinhador é uma ferramenta que um ortodontista tem para tratar seus pacientes. Só que hoje tem muitos business, né, que querem tirar a ortodontia do ortodontista, né? Querem que qualquer um faça alinhador, né? E o ortodontia é uma das especialidades mais difíceis, né? A pessoa fica 2, 3 anos estudando movimentação óssea. Então, hoje, uma epidemia de bruxismo, uma epidemia de gente colocando plástico na boca, está explodindo aí fora esses problemas. E quando você fala em bruxismo, vamos pensar no paciente que está assistindo, qual que é a diferença dele ter o bruxismo, que pode ser o ranger ou apertar, ou ele ter uma disfunção? Vamos lá. Disfunção DTM, né? Disfunção temporomandibular, é um termo guarda-chuva, né? É um termo que engloba várias doenças. É um termo que engloba, por exemplo, doenças articulares e doenças musculares. Às vezes uma doença não tem nada a ver com outra. Então é um termo que pode confundir. Porque você pensa bem, quando a gente fala ADTM, dá a impressão que você está falando uma coisa no singular, e daí você já pensa, né? ADTM tem uma causa, tem um tratamento. E a gente já cola isso com a oclusão, porque a gente aprendeu isso na oclusão. Só que DTM você precisa ter diagnóstico. A dor desse paciente, da onde que é muscular, tem 50 mil diagnósticos. É articular, tem outros diagnósticos. Então, a primeira coisa, a gente tem que tirar esse termo guarda-chuva. Se a gente for falar com o paciente, a gente tem que diagnosticar. E o bruxismo pode ter um papel agravante, desencadeante de algumas DTMs, mas o bruxismo não é classificado como uma DTM. Né? O bruxismo... Eu já posso falar do bruxismo aqui? Claro, o bruxismo é outro problema, porque o bruxismo, até pouco tempo atrás, era aquela coisa que a gente fazia à noite. Certo? Ainda aí fora, bruxismo é sinônimo daquilo que a gente fazia à noite. Só que à medida que a gente também, olha a importância da ciência, né? A ciência começou a estudar bruxismo, hoje não, a partir de 2012 aproximadamente, oficialmente a gente separa o bruxismo que a pessoa faz quando dorme, que é o bruxismo do sono, e o bruxismo que a pessoa faz quando está acordado, que é o bruxismo em vigília. São duas coisas distintas, precisam ser separadas, porque as etiologias parecem ser distintas e as estratégias de controle também são diferentes. Então, o cara que tem, à noite, aperta, range, é bruxismo do sono, né? Ocorre em algumas fases do sono. O cara não dorme a noite inteira fazendo isso. Em algumas fases do sono, mas com uma intensidade às vezes maior. Já o bruxismo em vigília, que talvez seja o grande problema de hoje, a pessoa fica o dia inteiro com os dentes encostados ou apertando, né? E isso é uma epidemia hoje, principalmente na geração de vocês, na geração que está vindo aí, né? Pessoas mega produtivas, né? Que o fator de ansiedade aumentou, estresse, concentração, certo? Então, o dentista hoje precisa saber qual bruxismo esse paciente tem. Esse bruxismo é em vigília? Esse bruxismo é do sono? Porque se o cara tiver só bruxismo em vigília, o que a placa vai fazer? Se a placa é para controle das consequências do bruxismo do sono. Então, você está vendo que muita gente pode estar fazendo tratamento diagnóstico errado, está usando uma placa e o problema dele é de dia, certo? Então, evolução científica, a gente precisa entender sobre isso. Também precisamos entender se esse bruxismo é secundário a alguma coisa, né? Hoje tem muita gente que toma remédios. Né? Bruxismo pode ser secundário a remédios para dormir. Então, as pessoas tomam remédio para dormir e apagam,
né? Mas não tem um sono legal e tem mais bruxismo por causa desse remédio. Ah, a pessoa toma remédios para alguns remédios psiquiátricos, causam bruxismo. Então também exige a investigação se essa pessoa, se esse bruxismo pode ser secundário a alguma coisa. E na verdade o bruxismo também pode estar ligado mais com o emocional ou também não necessariamente? É muito simples simplista falar isso, só emocional. Tem várias... Porque, por exemplo, hoje existem hipóteses, né? Hipóteses, por exemplo, do bruxismo ser secundário à apneia do sono. Certo? Hipótese. O cara está lá dormindo, sentiu falta de ar, o sistema percebe e manda a mandíbula se mexer para melhorar a via aérea. Isso não tem nada a ver com emocional. Existe a hipótese também do bruxismo ser secundário a problemas gástricos. A pessoa está lá queimando tudo à noite, o sistema percebe, movimenta a mandíbula para melhorar a salivação. Isso não tem nada a ver com emocional, certo? E fora que o bruxismo do sono primário, a gente está longe de saber a etiologia. Tem várias coisas que pode ter embutido, inclusive o emocional. Talvez o emocional esteja mais relacionado ao bruxismo em vigília. Esse sim, né? Ansiedade, estresse, tá? Talvez o bruxismo em vigília. E aí o bruxista, ele pode ter a disfunção por conta disso? Ele pode, o bruxismo pode desencadear uma DTM, pode potencializar, perpetuar uma DTM. Mas nem toda DTM é causada também pelo bruxismo? Não. Elas não estão interligadas. Assim, tem muita gente, esse é um dos problemas, a maioria das pessoas tem bruxismo, não tem dor. Então, eu ia te fazer essa pergunta, por quê? Por quê? Vocês puxam ferro? Se você puxa ferro há bastante tempo, você puxa ferro, no outro dia você não tem dor. Tá. Se você range há muito tempo, se você aperta há muito tempo, teu sistema está treinadão, está malhadão, está fortão, e você continua fazendo sem sintomatologia. É uma sobrecarga no sistema musculoesquelético, igual puxa ferro. Entendeu? É como acostumou. Acostumou. Muita gente tem isso, não tem sintomatologia. E para os colegas aí que falham muitas vezes nesse diagnóstico, quais são os principais sinais e sintomas clínicos para ele diferenciar um bruxismo de uma desordem articular? Então, excelente pergunta. Eu acho assim, ó, o bruxismo, na minha época, quando eu falo na minha época lá atrás, né, o bruxismo na minha época era diagnosticado como: eu vejo que a pessoa tem desgaste no dente, ele tem bruxismo. Hoje a gente não pode mais usar essa ferramenta porque, às vezes, esse desgaste o cara fez há 10 anos atrás, né? Então, hoje, o bruxismo do sono, vamos falar do bruxismo do sono, né? O bruxismo do sono, se eu for querer fazer um trabalho de pesquisa para publicar nas melhores, eu vou ter que usar a polissonografia, né? Para bater o martelo, você tem bruxismo, você não tem bruxismo. Mas quem que pode ou mandar o paciente para ir fazer exame de polissonografia? Né? Não dá. Né? Então a gente fica com o segundo nível de diagnóstico, que é autorrelato e relato de quem dorme com o paciente. Tá? Então hoje a obrigação do dentista é meio que jogar o pepino no paciente. Eu falo, eu preciso de informação. Porque se eu pergunto agora, muita gente fala, não, eu acho que não. Então, eu na primeira consulta, eu jogo essa responsabilidade para o paciente. Olha, eu preciso dessa informação. Passe aí 1 semana, 2 semanas fazendo uma autoanálise. Acordou à noite para ir no banheiro, acordou de manhã, vê se está com cansaço muscular. Pede para quem dorme com você, né? Dá uma olhada de vez em quando, porque também quem dorme com você dorme, né? E às vezes não coincide a hora que você está fazendo bruxismo com a hora que a pessoa está acordando. Mas hoje a gente tem mais algumas coisas. Por exemplo, marcas na bochecha. Tá? Marcas na bochecha hoje já existe associação científica com bruxismo. Então, se você acorda de manhã e está com a tua boca toda marcada, com a linha alba marcada, provavelmente você passou a noite apertando, a musculatura empurrou a tua mucosa contra os dentes e você ficou todo marcado. Então, é mais uma coisa que eu solicito para o paciente observar. Isso é o bruxismo do sono, né? Sim. E da parte da articular? Bom, parte articular, cara, o cara pode ter doenças articulares, não tem nada a ver com bruxismo. O cara pode ter malformações, o cara pode ter um disco deslocado por um acidente, o cara pode ter uma série de outras coisas. Claro que o bruxismo pode ser um fator agravante, perpetuante. Você imagina, se você fica o dia inteiro com os dentes encostados e você faz isso há 10 anos,
né? Isso é uma má postura. Você pode estar, aos poucos, diminuindo um pouquinho a qualidade, a quantidade do líquido sinovial. Você pode estar, aos poucos, alterando um pouquinho o formato do disco, certo? Então, quando o disco desloca, às vezes, simplesmente foi a gota d'água que transbordou o copo. É de um processo que já vem de anos de sobrecarga. Por isso que hoje eu bato muito com as estratégias de prevenção, de conscientização. A gente precisa explicar para todo mundo que encostar o dente é errado, né? As pessoas não sabem. À noite é impossível. Olha como é diferente o bochicho do sono do bochicho de vigília. À noite os movimentos são involuntários. Não adianta, se você é meu paciente, você tem bochicho do sono, fala você pare de fazer, você não vai parar. Agora, se você tem bochicho de vigília e eu falo para você que encostar o dente é errado, que apertar o dente é pior ainda, e você não sabia, e você achava que o dente encostado era normal, você tem grande chance de parar com esse bruxismo, certo? Então, se eu consigo conscientizar as pessoas que estão fazendo isso desde cedo, né, talvez eu tenha menos problemas articulares no futuro também. E essa conscientização, você acha que só do cara chegar lá, puta, eu preciso desencostar meu dente, preciso desencostar meu dente. Você acha que o sistema nervoso central vai entender essa informação com o tempo sem utilizar nenhum dispositivo? Ou há necessidade de usar um dispositivo intraoral? Eu vejo assim, ó. Controle do bochicho do sono, placa. Depois, se quiser falar um pouco de toxina, a gente fala, mas é placa, certo? Bruxismo em vigília, que é diferente, né? Então, primeiro, bruxismo em vigília, o que é? Basicamente, assim, né, explicando para o paciente, é o cara que encosta o dente, né? Então, se você é meu paciente, eu falo, encostar o dente errado. Primeira coisa que você vai falar, não, mas eu acabei de encostar aqui, eu encosto, é tranquilo, não tenho força nenhuma. Eu falo, ó, se você encostou agora, problema nenhum. Agora, se isso é um hábito, o que é um hábito? Uma coisa que você faz várias vezes durante o dia, toda semana, 5 a 10 anos. Se você está o tempo inteiro com o dente encostado, você tirou teu espaço livre funcional, a mandíbula está um pouquinho mais elevada, teu músculo um pouquinho de um tônus maior, você aumentou um pouquinho a pressão dentro da articulação. Isso como um hábito, isso lá na frente pode causar problema. Eu gosto de brincar, por exemplo, com outro sistema musculoesquelético, né? Você tem que lembrar que dentista é um especialista num sistema musculoesquelético. Então, se você, por exemplo, um outro sistema musculoesquelético, eu brinco isso com o paciente, se você tem dor nas costas, você vai no fisiatra e o fisiatra te vê todo torto, né? Cabeça anteriorizada, o teu médico vai te operar? Ele vai te entupir de remédio? O que ele vai falar primeiro? Corrige sua postura. Então, é minha obrigação explicar para esse paciente que o dente encostado é uma má postura do sistema musculoesquelético, que nós somos especialistas. Então, eu tenho que falar para ele encostar o dente errado. Pior do que encostar o dente é quem encosta e aperta. Pior do que encostar e apertar, tem gente que encosta perto, dá mini mexidinhas, mini rangidinhas. E pasmem, o quarto, existe bruxismo sem contato de dente, que é o bracing, o thrusting. Tem muita gente que fica travado com a musculatura sem encostar o dente, e isso também é chamado de bruxismo de vigília. Nossa. Talvez seja o bruxismo mais relacionado com dor, né? A gente está na pré-história do estudo do bruxismo de vigília. A gente começou a estudar isso em 2012. O professor, e o tal do Venvance e famílias aí, que o pessoal está utilizando a rodo aí, muitos estudantes universitários, muitos empresários ali, o pessoal do ramo financeiro para estudar, para se concentrar melhor, né? O que você pode relacionar com essas medicações utilizadas indiscretamente? Eu não preciso relacionar, está na bula. Está na bula do Venvance. Causa bruxismo, certo? Obviamente, eu estudo bruxismo, acabo estudando isso, né? Então, eu vejo assim, faz parte meio que da evolução da espécie, né? Hoje em dia, a minha geração era uma geração muito mais light que a geração de vocês. A geração que está vindo aí, eu tenho filhos, sou pai velho, né? Eu tenho filhos de 18 e 17 anos, né? Então, a geração deles é muito mais pilhada que vocês. Já nasceram com a tecnologia, vestindo tecnologia, recebendo quaquilhões de informações por segundo, entendeu? Isso
vai fazendo modificações, as pessoas vão ficando com certeza com mais conexões, mais inteligentes, mas talvez venha no pacote outras coisinhas. E hoje, para um jovem, né, um jovem paulista aqui da Faria Lima, para aguentar esse tranco, né, vamos falar um pouco, brincar um pouco com o coach, né? O que o coach faz? A frase clássica, trabalhe enquanto eles dormem. Né? Não, você precisa trabalhar 20 horas por dia, só assim você vai ser... Cara, você está destruindo a pessoa. Só que para essa pessoa fazer isso, ela não consegue fazer isso normalmente. Ela tem que ter aditivos. Né? Ela tem que tomar algumas coisas. E dentre essas coisas, da moda é o Venvance. É o medicamento da moda. É um medicamento brilhante para quem tem déficit de TDAH. Entendeu? É óbvio, ninguém está questionando isso. Agora, ele hoje é usado, como você falou, para melhorar a performance. Né? A pessoa toma porque vai render mais. Só que é uma droga, é um psicoestimulante. Ele tem no pacote uma série de problemas. Né? E essas drogas, já existem debates éticos, essas drogas vão ser liberadas para esse fim. O futuro é dessas drogas psicoativas. Né? Porque você pensa assim, não, eu sou raiz, tu tem um concurso para fazer ano que vem, eu vou estudar aqui, o meu concorrente está tomando um negócio desse e está rendendo mais. Por que eu não vou tomar? Olha os questionamentos éticos a respeito dessas drogas. Mas voltando, essa geração precisa disso para aguentar o pique, certo? E é uma geração, por isso que o bruxismo e vigília está aumentando loucamente, porque tem mais gente tomando também essas medicações. Tem mais gente malhando loucamente, né? A gente brinca que às vezes o cara está puxando ferro, está trincando os dentes. Na minha geração também, cara, um ou outro era um atleta de ponta, ia para os jogos abertos. Hoje, cara, todo mundo pedala 200K. Eu brinco. Todo mundo corre 50, crossfit, né? O beat venceu, né? Tudo hoje, todo mundo. Então também existe o bruxismo e vigília relacionado à prática esportiva. Né? Existe o bruxismo e vigília relacionado à concentração. Então você pode não ser ansioso, não estar estressado. Se está final de semana assistindo uma série, você está concentrado, lendo um livro, você está concentrado, você pode estar apertando o dente. Entendeu? Então, é num pacote que hoje o bruxismo e vigília caiu no colo do dentista e a gente tem que ter olhos para ele. Né? Entendeu? É interessante, até da questão do esporte eu não tinha pensado, mas faz total sentido, né? Na pessoa verdade, que está ali... Várias, né? Tá crescendo bruxismo e esporte. Então, você vê que você me cutuca, eu falo um monte, né? Isso aí, então, na hora que eu estiver falando muito, você me corta. Não, tá eu até, voltando à tua pergunta. aula para nós. Olha só, voltando à tua pergunta, né? O que fazer, né? Então, a primeira coisa, disparado, meu amigo, é a pessoa precisa saber que dente encostado é errado. Porque aí fora ninguém sabe. Então você tem que ter uma linguagem, eu falei uma linguagem aqui, né? Você tem que ter uma linguagem específica para o teu paciente. Né? Você não vai ter a mesma linguagem, né? Você tem que saber o nível cultural, você tem que explicar para ele que dente não encosta. Ele vai falar, você tem que explicar para ele que é errado. Né? Então muita gente, simplesmente ao saber que dente encostado é uma postura igual das costas, lembra? O médico fala para você, corrige. Você se vira, meu filho, você tem que corrigir. Entendeu? Então, mesma coisa, eu falo, olha, antes você não sabia. Se hoje, a partir de agora, eu falo para ele, você está proibido de encostar o dente, certo? Ele vai sair do consultório muito desconfortável, porque, eu falei antes, o bruxismo não é sinônimo de dor. Esse cara não tinha dor. Esse cara chegou no consultório com 10 problemas, saiu com 11. Agora ele estava os 10 problemas e mais um que ele não pode encostar o dente. Isso vai deixar ele, talvez, com um sintoma que ele não tinha. Mas ele é obrigado a parar de encostar o dente. Porque se ele não parar de encostar o dente, ele vai quebrar o dente lá na frente. Ele vai retrair a gengiva, ele vai ter lesão cervical no cariose, ele vai ter sobrecarga articular. Né? E essa geração hoje vai viver até os 100. É diferente dos pacientes, quando eu comecei a fazer odontologia, que você fazia uma prótese, era sucesso, porque o cara morria. Né? O cara morria com 60, 70, hoje o cara vai até os 100. Então, eu preciso explicar para o paciente. Então, fator número 1, conscientizar a população a respeito desse bruxismo. Como muita gente tem isso como um hábito há muitos anos, eu preciso dar para ele ferramentas, lembretes, né? Que são essas ferramentas. Intervenção ecológica momentânea, não tem nada a ver com verde. São intervenções, são coisas que interferem na sua rotina. Então, por exemplo, eu estou lá gravando um podcast e tem um desencoste dos dentes colado no meu celular.
né? Então, hoje, a gente usa muito estratégias de lembretes, né? Hoje tem adesivos, tem aplicativos, tem um aplicativo, tem fitas, né? Que fica apitando, tem fitinhas, tudo que lembra a pessoa o tempo inteiro a respeito do hábito vai ajudar ele a tirar. Sabe filho que rói unha? Que você tem que, né, pinta unhas. Então você tem que inventar moda. O adesivo você dá para os pacientes? Com esses pacientes, né? Que legal. Tem uns exemplos. Eu acho que a gente tem que ficar inventando moda. Ó, tem 50 mil adesivos aqui. Olha. Ah, que legal. E realmente é um aparelho que ele vai estar mexendo ali durante o dia todo, né? E ele vai se E lembrar. a gente fica... Ó, trouxe alguns para vocês aí, ó. Então, tem vários desenhos. Eu fico brincando com esses adesivos. A gente faz muita campanha pública hoje também. Então, eu tenho muita campanha pública com prefeituras. Você está vendo uma aí que eu tive em Manaus agora. Manaus. Né? Então, eu acho assim, a conscientização Esse aqui. sobre o bruxismo e vigília, né? É uma coisa que precisa sair do consultório odontológico, né? Ele precisa sair do consultório odontológico. Que legal. Então, conscientizar, dar essas ferramentas são estratégias importantes hoje para controle desse bruxismo. Que Isso legal. aqui eu vou dar para Jaque, viu? Da ansiedade. Não, isso é um exemplo, né? Pensa comigo, vamos viajar um pouco nesse filme. Esse filme O filme, a bilheteria número 1 do maior estúdio de cinema do mundo, trouxe para a população em geral um novo personagem. Qual é o novo personagem? Ansiedade. Então é uma prova de que realmente a ansiedade é um problema mundial, certo? E no Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, se a ansiedade cresceu a ponto de Hollywood fazer um filme com essa personagem, você imagina o que isso está causando de problema no nosso paciente, por meio do bruxismo em vigília, principalmente. Entendi. Isso é uma prova que o bruxismo de vigília é hoje um dos maiores problemas odontológicos. E você tocou num ponto muito interessante também, que é a questão do atendimento público. Eu sou fã assim, de atender as pessoas carentes, sempre que a gente pode, a gente está ajudando. E se você for perceber, não que o cara que tem ali a sua vida estabilizada, que tem grana, que tem um bom emprego, ele não vai ter problema, ele não vai ter ansiedade. Mas, cara, o cara que está na periferia, ralando, acordando 3 horas da manhã para ir trabalhar, pode ter muito mais do que o cara. O cara chega meia-noite, tem 3 horas para dormir e não chega informação a ele. Ele não tem grana para ir num dentista para avaliar se ele tem bruxismo, se ele não tem. Muitas vezes ele não tem dor. E se tem dor, vai tomar um nimesulida, né? Então é muito interessante esse tipo de projeto, que a gente possa também conscientizar aí colegas para seguir nesse caminho, né? Pensa comigo, meu amigo. É claro que a gente está falando de uma bolha, né? Nós estamos aqui em São Paulo, no centro, né, da América Latina, nós estamos numa bolha aqui. Né? Como é que é aí fora? Como é que é no interior do Acre? Não é assim. Né? Então, se a gente for pensar aqui em São Paulo, no sul do Brasil, a gente pode dizer que a gente controlou a doença cárie, né? na nossa bolha. Quantos pacientes no nosso consultório aparecem com uma cárie hoje? Não aparece. Isso. Agora, quantos pacientes aparecem todo dia com o dente lascado, retração gengival, desconforto? É o dia inteiro. Então, talvez hoje o maior problema odontológico seja esse sobreuso da oclusão por intermédio do bruxismo, certo? E como que a gente controlou a cárie nessa nossa população, nessa nossa bolha? Por meio de conscientização, certo? E orientação fora do consultório. Hoje, aonde que a gente aprende a escovar o dente, higiene oral? A gente aprende em casa, a gente aprende na escola, certo? A gente aprende no serviço público. Então, se hoje, né? Aqui eu estou viajando longe, né? Se hoje nós temos essa sobrecarga, talvez o maior problema odontológico, talvez a gente tenha que usar as mesmas ferramentas. Então, se eu vou falar isso para o meu paciente, esse paciente já chegou no meu consultório, ele já tem o problema. Então, a ideia seria estratégias públicas de conscientização. Então, a gente tem essas estratégias, parcerias com prefeituras, com universidades, a gente vai para a rua, distribuir campanha política, flyers de bruxismo, em empresas de tecnologia que a galera passa o dia trincando os dentes. Então, eu acho que essa necessidade é uma necessidade que extrapola o próprio consultório. No consultório é básico, é arroz com feijão. O cara hoje entrou no consultório, o cara tem que saber.
certo? Agora, a gente tem que tentar desenvolver estratégias fora. Isso deveria ser uma estratégia pública. Com certeza. Tem muita saúde. estratégia pública, por exemplo, um câncer bucal, beleza, faz lá as avaliações e tudo, a gente dá total valor. Mas muitas vezes acaba isso aqui sendo desmerecido, né? A completa importância. Mas é um problema novo, né? Vamos falar problema que é novo. Mas eu acho que tem tudo para É novo, mais grave. caminhar aí numa boa conscientização. E falando um pouquinho agora do tipo de tratamento, né? Nós estamos falando do diagnóstico do bruxismo, né? Eu vi que você tem uma caixinha aí com várias plaquinhas, né? Conta um pouquinho pra gente qual que é a placa que você utilizou na sua vida já de consultório, qual que você utiliza hoje, né? Eu acho que isso é um assunto mais técnico aí pro dentista, colega que está assistindo o episódio hoje, que é as dúvidas, nas né? disfunções, né? Porque tem muita linha de tratamento diferente, né? Mas focando no bruxismo em si, tirando um pouquinho do leque das desordens articulares, né? A placa... É placa de Michigan? É placa. Eu queria que você falasse um pouquinho. A placa hoje, né? A placa... Um professor tem que falar de ciência, né? Porque se eu for falar de pseudociência, bota no Google aí placas, você vai ver 10 milhões de placas. Você pega placas de empresas grandes, famosas. Até né? aquelas que vêm da China, que você modula assim, né? Então, sempre que alguém me pergunta, esquentar. professor, essa placa, o que você acha dela? Eu falei assim, pega o nome dessa placa, coloca no PubMed e vê o que aparece. Ele fala, não apareceu nada, então nem perca tempo, eu falo para ele. Certo? A placa hoje mais estudada, que eu posso dizer que a placa com mais segurança científica, é uma placa que tem 60 anos de desenho, que é a placa de Michigan. Não tem que inventar moda. É uma placa total, lisa, rígida, certo? Com uma guia suave na região dos caninos. Não tem que inventar moda. É a mesma placa. Inventar moda, claro, existe a evolução tecnológica. Então, os materiais evoluíram, eu posso fazer essa placa fresada, né? Eu posso fazer essa placa impressa, né? Impressa ainda tem alguns probleminhas, mas vai chegar lá, certo? Mas o desenho é o mesmo, certo? Essa placa, ela faz o quê? Trata bruxismo? Não, bruxismo não tem tratamento, porque bruxismo é etiologia no sistema nervoso central. Isso aqui eu coloco na boca, no sistema nervoso periférico. Então a placa controla consequências do bruxismo, ou seja, dá uma mexidinha ali na contração muscular, tira um pouquinho da pressão intraarticular de quem tem o bruxismo. Então, isso pode ajudar uma DTM, né? Não estou tratando a DTM, né? É um coadjuvante a placa nas DTMs também, mas principalmente é o que você falou, controla consequências do bruxismo do sono. Evita o desgaste do dente, evita a sobrecarga no tecido periodontal, no parafuso da prótese sobre implante, e assim vai, né? Então, e essa é fininha, né? A placa, ela tem que ter uma espessura de aproximadamente uns 2 milímetros do primeiro contato lá atrás. Por que esse número cabalístico? Não tem nada a ver, simplesmente para não quebrar. Não existe cientificamente nada que eu possa dizer que a placa de 3 é para isso, a placa de 2 é para aquilo. A placa tem que ter uma espessura para que não quebre, certo? Senão ela vai quebrar. Então, dependendo do desenho da oclusão de cada paciente, às vezes se eu for deixar 2 lá atrás, aumenta muito. Pensa numa pessoa com mordida aberta. Tem paciente que chega com umas placas muito grossas, não consegue usar. Então, quando as pessoas falam, a placa, o meu paciente não consegue usar, eu falei, deixa eu ver a placa. Daí você vê uns absurdos, né? Uma placa básica, simples. Toda placa, por melhor que seja, por mais fina que seja, vai ser um trambolho o paciente usar. Se ele nunca usou, ele vai ser chato os primeiros dias. Olha essa aqui. Né? Então, essa é uma placa estabilizadora rígida, que é a placa de Michigan. E a gente tem a mesma placa, o mesmo desenho, num formato misto. Né? Ela é idêntica a essa, só que ela é feita em cima de um acetato. Qual a vantagem dessa placa, que também é uma placa antiga, está lá no livro do professor Oxo, a primeira edição. A vantagem dessa placa é que você faz a placa sem precisar montar no articulador, e você faz só moldando a arcada superior do paciente. Então, essa placa ela é usada principalmente em serviço público, porque o serviço público não tem condições de pagar aquela placa ali, certo? Que é o padrão ouro, certo? O serviço público não tem condição de contratar um laboratório, mas o serviço público tem condição de treinar um colega para fazer isso aqui de maneira simples, né? E barata. Então, essa é uma placa que a gente usa
eu tenho um projeto, né, chamado Projeto Placa Social, é um projeto que faz parcerias com prefeituras, com universidades, e a gente desenvolve, treina, capacita pessoas para desenvolver essa placa, que é super simples, super barata e tem um alcance social absurdo. Qual que é a diferença de uma placa dessa para uma fresada? O material. Só o material. Só o material. É mais resistente a fresada? A fresada, mais grossa? hoje, né, ela é mais dura. Ela é mais dura. Mas então, por exemplo, é igualzinha a essa? É igualzinha a essa. Eu acho que assim, a fresada hoje você teria que ter o seguinte cuidado. Se você vai fazer uma placa dessa, assim, na arcada contrária, você restituiu ponta de canino com resina, talvez ela seja mais dura que a resina e talvez ela desgaste a resina e não desgaste a placa. Olha. Certo? Então, se você tem todos os dentes, tranquilo, né? Por exemplo, você vai fazer uma placa fresada e o teu paciente tem 2 laminados mega finos, pede para o laboratório desenhar um alívio maior, senão pode quebrar o teu laminado, certo? É um cuidado que a gente tem que ter com essas fresadas por ser mais dura. E por que geralmente é sempre a superior e não a inferior? Bom, a placa, a gente brinca, né? A gente faz todas as placas, a gente estuda todas as placas e a gente brinca que essa é a placa mais segura, né? Porque todas as outras placas têm algum risco descrito na literatura. Então, respondendo a tua pergunta, a placa superior ela é mais segura que a placa inferior. Porque a placa inferior, você imagina, se você faz a placa na arcada inferior e o teu paciente tem no movimento de bruxismo dele, ele tem um movimento que faça muita protrusão, ele pode abrir diastema de dente antero superior. Coisa que a superior nunca vai fazer. Isso está descrito no livro do Lasker. Eu não estou aqui falando que toda placa inferior causa movimentação dental. Eu estou falando que existe um risco e está descrito na literatura. Se eu posso escolher entre ela e essa, eu fico com a superior. Legal. Nossa, mas eu achei essa placa linda, porque geralmente as placas são muito grosseiras. Mas eu não entendo isso, gente, porque isso aí é uma coisa que tem 60 anos. É que o povo começa a inventar. Sabe qual é o problema hoje também? Nossa, o pessoal chega umas bitelas de placa. Hoje não tem mais laboratório que faça placa raiz, né? Hoje é tudo ou fresada ou impressa. E a grande maioria desse pessoal que desenha as placas, eles não vieram do técnico de prótese, são desenhistas, são cadistas, são pessoas de TI, sei lá. Então eles não têm uma formação, então eles vão desenhando e o pessoal vai aceitando, entendeu? Porque daí o dentista também não entende nada, né? Porque eu te falei que a formação está ruim. Não sabe nada, então ele aceita e coitado do paciente. Eu não consigo dormir com isso. Não consegue, um trambolho daquele. E quais são as principais características que tem que ter numa placa de lítica? Vamos lá. Primeiro, rígida, totalmente rígida. Englobar todos os dentes para que não ocorra o risco de extrusão dental, né? Então ela tem que ser rígida, lisa. Quando a gente fala lisa, um contato, uma ponta de dente inferior tocando uma superfície reta e lisa de acrílico. É claro que ela vai ter ondulações acompanhando a curvatura da arcada contrária, né? Então, rígida, lisa, se possível, uma guia na região dos caninos. A placa de Michigan, tanto a lateralidade quanto a protrusão é dada somente pelo canino. Se você vê, ela tem um vampirinho aí, né? Essa é a placa clássica. Tá? Só que daí a gente vai adaptando, porque se o canino do teu paciente está pontinha desgastada, está da mesma altura do pré e do lateral, você não consegue fazer guia pelos caninos. Daí você tem que fazer função em grupo. Entendi. Tá mesmo aqui. E uma dúvida minha mesmo da parte ali de atendimento clínico. Temos percebido também crianças, né, chegando cada vez mais com dentes desgastados. A mãe e o pai falam, nossa, meu filho à noite range muito os dentes, tem estalido e tudo mais. Não sei se seria a melhor placa indicada por conta do crescimento ósseo que ele está tendo ali, né? Para não ter esse risco de ter uma atresia maxilar, no caso. Como que você controla esse bruxismo na infância? Bom, primeiro eu quero dizer que a pessoa que mais estuda bruxismo na infância, talvez no mundo, no Brasil com certeza, é a professora Adriana Lira, né? Daqui de São Paulo. Certo? O Instagram dela é Odontopediatria Evidência. É tudo que eu sei, eu aprendo com ela. Então, o que ela fala bastante baseado em ciência? Primeiro, que hoje a gente
parece que a gente enxerga mais os bruxismos das nossas crianças do que da geração dos meus pais. A geração dos meus pais, cara... Nem sabia que era tinha bruxismo. 10 filhos. Um ia criando o outro, sabe? Hoje a gente é mais, né? A gente fica mais... Vai lá, se tá respirando. Então, talvez isso impacte nos números, né? Que a gente tenha mais... E outro, claro, a criança de hoje é muito mais agitada que a criança, né? Então, a criança hoje vai ter mais problema de sono, etc. Primeira coisa a ser investigada em criança, problemas respiratórios. Então, sempre conversar com o médico, pediatra, ver se essa criança não tem problemas respiratórios e se o bruxismo ser secundário a isso. Segundo, que se está desgastando o dente descido, não vai fazer nada com o dente permanente. Não precisa se preocupar. Às vezes quem está preocupado é o pai, a mãe, a criança não está nem aí com a estética do dente desgastado. Eu acho que o problema é quando começa a dentição mista, ele começa a desgastar a dente que vai durar até os 100 anos. Aí tem que separar, tem que tirar tem que evitar esse contato. Como? Bom, se essa criança está numa fase de fazer disjunção palatina, algum tratamento já ortopédico para preparar para ortodôntico, esse odontopediatra, esse ortodontista é o especialista para mexer com isso. Ele vai saber qual é o melhor dispositivo para usar naquela etapa da criança, né? A placa tem esse dogma, tá? Que trava o crescimento, mas a princípio não trava o crescimento, porque a placa é usada só à noite e em crianças que usam essa placa a gente vai fazendo alívio interno à medida que essa placa vai apertando, certo? Mas eu acho que a estratégia principal é conversa com o odontopediatra dessa criança, o ortodontista dessa criança, vê se ele está numa fase ali de junção, já pode adaptar um dispositivo ortopédico que já faça a função ortopédica e também afaste os dentes. Perfeito. Pode aproveitar o próprio aparelhinho da criança para desencostar Roberto, os dentes. e no caso de paciente com a disfunção, você também trata com placa? Então, olha só aquilo que eu te falei no começo, né? Essa pergunta tua é a disfunção. Olha que problema que é isso. Tá. Entendeu? Olha que problema é o nome. Porque eu poderia te falar aqui várias disfunções. Então, por exemplo, você pode estar falando disfunção, a pessoa pode ter um disco deslocado, a pessoa pode ter uma dor miofascial, entende? Entendi. A pessoa pode ter vai depender. A pessoa pode ter um ponto gatilho no esternocleido, que isso nem é DTM, né? Você viu que a especialidade hoje cresceu, o nome dela é dor orofacial. A dor orofacial é muito mais ampla. DTM são problemas de músculo e da articulação. Dor orofacial engloba pessoas que têm dor crônica, porque às vezes você recebe um paciente no consultório que está com uma dor na TM. E se o clínico não sabe a diferença de uma dor aguda na TM, de uma dor crônica, uma dor referida, uma dor que tem fatores do sistema nervoso central, ele vai tratar tudo do mesmo jeito. E uma placa não vai fazer nem cócegas se a dor na TM for uma dor de origem central, por exemplo, né? Então, quem trata dor precisa entender de dor. Certo? Diagnóstico. Então, esse é o problema de qualquer um faz DTM é tudo placa. Não é, DTM é uma área muito complexa. Né? E se a pessoa tem dor com componente central, quanto mais tempo essa pessoa ficar com a dor, mais difícil de quem entende controlar essa dor. Sim. Então, às vezes, a gente está fazendo uma placa. E essa placa, porque a gente acha que a placa vai melhorar, e às vezes a placa não tem nada a ver com aquela dor, e você está piorando. Você pode estar piorando, você pode estar perpetuando um quadro. Perfeito. E então, a importância de um especialista em dor, se você tem dúvidas com relação a isso. Placa, basicamente, é controlar consequências do bruxismo. Se você acha que ele tem uma dor estranha, e você não tem controle, você não tem domínio dessa área, encaminha para um especialista. Sim. É engraçado que muitas vezes a gente recebe pacientes disfuncionados lá e o colega anterior não diagnosticou, né? Não pediu um exame de imagem, não fez uma avaliação criteriosa ali da articulação e tratou como bruxismo, né? E muitas vezes eles relatam assim para mim: doutor, o doutor tal fez a placa para mim, tirou minha dor por muitos anos, mas agora voltou muito forte.
né? Então, às vezes, você vai pedir um exame pro cara, o cara tem deslocamento de disco, talvez desde aquela época, né? Teve uma degeneração articular, um problema ali na região do côndilo mandibular, e agora ele está com uma dor que não tem mais o que fazer a não ser um procedimento cirúrgico e vai ter sequela até o final da vida Deixa dele, eu te mostrar como é complexo essa área, né? Você falou, você faça um exame complementar, um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância e encontra um disco deslocado, encontra um côndilo alterado. Olha só como é perigoso isso. Se eu pegar na rua aqui agora, 100 pessoas aleatórias, e for fazer exame de imagem com a precisão que a gente tem hoje de ressonância, de tomografia, eu vou achar um monte dessas 100 com alterações importantes de côndilo e com alterações importantes de disco. Eles são doentes? Não. Eles estão na rua, eles nem saem, não tem dor, não tem nada. Ou seja, isso é um achado de imagem. Isso é uma adaptação do organismo dele. Ele está adaptado, ele não é doente. Se esse cara chegou no teu consultório e ele tem uma dor na TM e a dor é de uma origem, uma etiologia do sistema nervoso central, e você pede a imagem e você não sabe disso, você vai querer tratar a alteração anatômica que ele tem há anos e não tem nada a ver com essa dor. Olha a importância da especialidade do orofacial, porque às vezes o tratamento é farmacológico de dor crônica. Hoje o dentista especialista em dor orofacial, ele trata a dor da mesma maneira que um neurologista trata a dor crônica. Trata a dor referida, certo? E muita gente faz tratamento errado. Então, você imagina no passado e no presente quantas pessoas operam suas articulações porque viu na imagem uma alteração e o cara tem dor nessa articulação e pode ser uma infeliz coincidência. Né? Uma infeliz coincidência. Sim. Feliz para o dentista, que não conhece dor, e muito mais infeliz para o paciente, que vai se submeter a uma cirurgia e o tratamento é farmacológico. Com certeza. Olha como é complexo a área. Eu, como da parte cirúrgica, né, como buco especialista também nessa área de disfunção, eu percebo que a própria classe dos bucomaxilos tem operado muita TM sem necessidade, fazendo artroscopia, que nada mais é que uma lise lavagem assistida, porque de buscar disco não busca porcaria nenhuma, né? E você acaba traumatizando muito mais a articulação do que tratando, né? Sem fazer o diagnóstico da dor. Sem fazer o diagnóstico. O diagnóstico da dor hoje é básico, cara. Mas a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, se você tem um paciente que ele apresenta a crepitação, estalido articular, você vai estudar um pouco mais esse exame, né, de ressonância, verifica que tem ali de um dos lados talvez um disco sem redução, um disco articular sem redução, porém ele não tem dor. Como você levaria o tratamento desse paciente? Eu queria transformar esse paciente que está com disco deslocado e está com dor ou está com uma limitação num desses 100 num desses que eu peguei na rua ali, que ele tem o disco deslocado e não tem dor e não tem a limitação. Entendeu? Porque, meu amigo, eu sou de uma geração que a gente recapturou disco, porque a ciência da época era assim. A gente achava que se eu pegasse, né, na época não era por vídeo, abria tudo. Se eu pegasse o disco, jogasse em cima do côndilo, colocar umas taxinhas lá, os meus problemas acabavam. Só que hoje eu sei que eu estava reposicionando um disco já com o seu formato alterado. Certo? Que muitas vezes ia ter recidiva do deslocamento. Não, a maioria tem recidiva. Por quê? Para o disco parar em cima do côndilo, ele tem que ter o seu formato bicôncavo. Se esse disco está anteriorizado, ele já perdeu esse formato bicôncavo. Então, ao você reposicionar ele, você está reposicionando um disco com forma alterada. Ele vai escapar de novo. E isso ocorreu lá atrás, quando a gente fazia cirurgia aberta, e isso vai ocorrer hoje com a cirurgia minimamente invasiva também. Porque tudo bem é minimamente invasiva, mas a estratégia é a mesma. Reposicionar um disco que está alterado. Né? Então, hoje, as doenças intraarticulares é uma das áreas da DTM dor que mais evoluiu, né? Você como cirurgião sabe o monte de infiltrado que tem, mas também passa por um diagnóstico, né?
Hoje, né, sei lá, já ouviu falar do Dr. Ricardo Teste, né, uma das pessoas do mundo que mais estuda isso, né? Você tem que fazer, tem um monte de coisa que você pode tratar, geralmente infiltrando em compartimento inferior, né? Você como cirurgião sabe que para você acessar compartimento inferior com segurança, talvez só com ultrassonografia, guiado por ultrassonografia, né? Então é uma área que evoluiu absurdamente, são as DTMs intraarticulares. Certo? Mas a gente tem que ter cuidado para não estar operando demais. Com certeza. Nós temos, só para finalizar, nós temos um protocolo, né, que nós seguimos, porque tem várias frontes de tratamento de disfunção, né? Onde eu fui formado foi em São José dos Campos, né, na Associação Brasileira de Disfunção, e a gente tem uma seguinte conclusão de que se a gente não mudar o posicionamento dentário e tracionar esse disco cirurgicamente, a gente vai ter recidiva com certeza, né? Então, uma das nossas preocupações é alterar esse posicionamento dentário previamente com placa. Você faz a sua cirurgia como se a placa fosse uma placa pré-cirúrgica e depois você faz a reabilitação na correta posição articular. Então, a gente segue o paciente no pós-operatório com placa. Porque se ele tirar aquela placa, ele vai voltar para a máxima dele e vai ter luxação de disco novamente. Não é uma âncorazinha e um fiozinho que vai segurar. Né? Então, a gente vai ajustando essas placas até a gente conseguir reabilitá-lo com cerâmica ou com ortodontia, né? Paciente que tem todos os dentes. Então, é um tratamento muito difícil. Que não é todo paciente que vai aceitar fazer. Então, mas não vai... porque você usa a placa, ele usa 24 horas. Exatamente. A placa é como se fosse como se ele tivesse deslocado o braço, ele estava usando a tipóia. Se ele tira a tipóia, ele vai continuar com o braço deslocado, né? Talvez a estratégia seja deixar ele com o côndilo onde ele está e tirar a dor e tirar as limitações. Talvez seja a estratégia mais simples, né? Hoje. É uma área que a gente tem que ter muito critério científico, né? Sim. Muito critério científico. Você não trabalha nessa mesma linha, por exemplo? Não. Então, é isso que eu acho legal. Eu queria saber... Você acha que o ideal é tirar a dor do paciente? O ideal é o diagnóstico da dor, de onde vem essa dor. Porque às vezes a gente está achando que a dor vem de um posicionamento inadequado da TM e hoje não existe nenhum estudo que fale que a posição A, B ou C vai causar dor. Uhum. E a gente poderia falar do histórico como que surgiu a DTM na odontologia. Dentista só fazia dentadura. Só tirava dente e fazia dentadura. Uhum. A DTM caiu no colo do dentista quando Kosten, 1934, um médico otorrinolaringologista, publicou um artigo falando que os pacientes dele que tinham problemas, sintomas otológicos e não tinham nada no ouvido, ele era um otorrino, ele falou era ausências de dente e isso levava a um posicionamento posterior e anterior do côndilo e isso causava dor. Então tudo começou aí. Só que isso hoje a gente sabe que não tem evidência. Na época, não se sabia. Né? Então, na época, todo mundo começou a reposicionar côndilo. DVO, escambau, e não teve resultado nenhum. Hoje, a ciência é muito clara. Tirar o côndilo daqui e colocar lá, isso não tira dor. Né? Trabalhos, Ambra Michelotti, uma italiana que talvez a que mais estude isso, né? Mostram isso. Então, não existe essa relação, né, de posicionamento. Eu tenho umas aulas que eu pego pacientes meus que têm os côndilos mais loucos possíveis, os formatos mais absurdos possíveis e não tem dor, não tem nada. Entendeu? Mas o professor não acha que seria uma bomba relógio deixar, por exemplo, um côndilo sem uma proteção ali de disco articular que está deslocado? Consequentemente, ao longo dos anos daquela articulação funcionando há tanto tempo sem essa proteção. Se a gente for começar a avaliar a idade do paciente, tudo bem, entendeu? Eu acho que isso é um fator que tem que levar em conta, né? Hoje se fala muito, né, a criança que deslocou um côndilo por acidente na infância. Opa, e é outro papo, porque essa criança ainda está em formação, né? Isso a ciência ainda está caminhando. Será que esse caso seria melhor reposicionar o disco para que o crescimento dela seja importante? Isso aí você vai, cara... Ricardo Teste, né? Traz ele para conversar aqui um dia com você. Tá? Eu já posso fazer uma propagandinha aqui? Com certeza, né? Com certeza. Eu tenho um podcast de velho, né? Que não tem nada disso aqui. Eu simplesmente converso com amigos numa live no Instagram e tal. Um desses episódios é do Ricardo Teste.
Escute, tá? É o Cluprosa, lá no Spotify. Joia. Um deles é com o Ricardo Teste. Se você escutar ali, você já vai ver a visão atual dessa área intraarticular. Tá? Que é menos mecânica. Já fica o convite pro colega aí participar também aqui com a gente. Professor famoso. Né? E no caso das toxinas, quando que você indica a associação? Para quê? Para usar toxina? Para quê? Para dor. Para dor. Porque tem para dor. Vamos supor, por exemplo, e agora eu nem sei mais aqui que eu me enquadro, né? Porque eu sou bruxista, não sou? É. Mas eu nunca fiz exame, mas eu tenho estalido. Tem estalido. E tenho muita dor. Tá, será que a tua dor vem do bruxismo? Tua dor pode não ter nada a ver com o teu bruxismo. Cara, mas aonde eu vou descobrir de onde tá vindo essa dor? Com um especialista em dor facial. Mas é que tem muitas possibilidades. Vamos supor que meu caso é a ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Tá, tua dor, Eu fui ela diagnosticada é o tempo inteiro? É constante? De manhã. É dor aonde? No músculo ou na articulação? É na articulação e no músculo. E ela é sempre? Não. Você acorda com ela? Quando eu tô mais ansiosa. Quando No músculo. Quando você tem a dor, quando você mastiga, piora? Não. Quando você aperta, piora? Muito. Então, isso Absurdamente. pode ter característica de uma dor aguda, sim. Você pode ter reflexo, sim. Mas precisa de um diagnóstico. Hoje, repito, a área Na verdade, a investigação vem do paciente, não tem muito. Investigação é a mesma história que o médico faz, tá? Nós temos no Brasil a maior sociedade dessa especialidade do mundo. A SBDOF, Sociedade Brasileira de Determinador Orofacial, é uma sociedade fortíssima, tá? A especialidade do orofacial no Brasil, ela veio antes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a especialidade foi criada há 2 anos, se não me engano, aqui desde 2012. Então a SBDOF, né, já fica aqui um convite, o ano que vem tem o congresso da SBDOF, né, esse congresso é genial, sempre de 700 pessoas. Você vai num congresso desse, você não vai ver dente, de vez em quando você vai ver uma radiografia lá, é dor facial. Então já fica aqui o convite para vocês, né? Tem o site sbdof.com.br, lá tem todas as informações, lá você pode acessar onde que sócio que tem da tua cidade, alguma coisa assim, né? E lá você acompanha também a ciência dessa área, né? E temos o congresso em abril agora dessa sociedade aqui em São Paulo. Então, na verdade, você nem trabalha com muito exame de imagem. Você trabalha mais com... Vamos voltar lá no começo do podcast, né? Eu falei que eu trabalho com prótese. Lembra que eu falei que eu entrei na área de dor para entender o papel da oclusão? A hora que eu vi que a oclusão não tinha esse papel todo, eu não faço muito eu não faço dor no meu consultório. Entendi. O paciente com dor, de investigação disso, eu encaminho, entendeu? Eu trabalho, porque o consultório de dor é um consultório diferentão. Né? Quem é protesista sabe que o bicho pega lá, né? Então, eu sou um cara que trabalha com prótese com oclusão. Eu estudo isso que eu falei para vocês para poder falar isso para os meus alunos de oclusão. Né? Para poder fazer isso aí, estimular a pessoa. Você quer entender mais isso? Procura as pessoas que sabem. Entendi. Eu achei que você fazia. A professora Juliana Stugins, que é uma que você deve convidar aqui também. Certeza. Talvez uma das pessoas que mais estude isso no Brasil. Sempre quando a gente traz o convidado, ele indica, a gente entra em contato mesmo. O Paulo Conte, da FOB de Bauru, são pessoas fortíssimas dessa área de dor. Sim. E, Roberto, nós temos, eu sempre falo isso nos podcasts e não me cansa, nós temos uma sociedade aí que está sendo mutilada com os protocolos dentários aí, né? Qual que é o tratamento, né, para um paciente que tinha uma relação oclusal muitas vezes satisfatória, né, com dentes ali presentes de 2, 3, que seja dentes que poderiam ser mantidos em boca e estavam mantendo uma relação fisiológica, né, desse paciente. E aí o cara coloca protocolo, acha uma relação ali ideal para esse paciente. Qual que é a sua preocupação, né, em manter uma placa para um paciente que está com protocolo bimaxilar? Ou como que você leva isso na sua rotina reabilitadora? A placa é para quem tem bruxismo. Não interessa se o cara tem protocolo, tem dente, tem bruxismo, que é um movimento mandibular durante o sono, e tem que usar placa. Independente, tá? Agora, pensa comigo, né? Oclusão, o dente, nossa oclusão, os encaixes dos dentes, ela foi feita, sim, para a gente triturar os alimentos, certo? Mas talvez um dos
papéis mais importantes dessa oclusão seja o papel sensorial dela. Certo? Seja o papel sensorial dela. Se eu colocar um papel celofane mega fininho entre os dentes de vocês, vocês vão perceber na hora. Ou seja, o teu dente está mandando essa informação para o teu cérebro e o cérebro toma conta. O cérebro faz você mastigar sem você pensar na força que você está... o cérebro manda eu falar aqui sem tocar meus dentes. Mas quem que está controlando isso? Também os meus sensores dentais de posicionamento, etc. Né? À medida que eu começo a tirar a qualidade do sensor, olha só, se eu tiro o dente e coloco o implante, esse dente, por melhor que seja a anatomia desse dente, o fator sensorial desse dente é muito diferente. Então, um paciente totalmente implanto suportado, ele tem uma capacidade sensorial muito inferior ao paciente que tem dente. Então, o mecanismo de proteção dele é deficitário. Né? Você, se estiver comendo um pão de queijo, do nada aparecer uma pedrinha, você vai abrir a boca na hora. Ele talvez não abra com a mesma velocidade que você abriu, porque o sensor dele é inferior ao teu. E essa diferença de tempo pode fazer com que ele quebre o protocolo, que solte o parafuso, entendeu? Então aí entra o questionamento inicial que você falou. Essa loucura que está aí fora de gente tirando o dente e colocando protocolo. Porque, entre aspas, se você pensar, às vezes é até mais barato para o paciente. Né? Infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Quanto custa? Vou refazer endodontia de 6 elementos, fazer... você vai nessa clínica que tem uma em cada esquina, o cara tira tudo e faz um protocolo, certo? Só que isso você está mutilando esses pacientes. Né? Começam a aparecer estudos, né? No Japão, onde a longevidade é maior, de associação em pessoas que usam próteses totais ou que perderam seus dentes com déficit sensorial na terceira idade, na velhice, já querendo fazer associação, inclusive, com alterações tipo Alzheimer. Né? Então, a manutenção... Hoje, estudos de oclusão são estudos com neuroimagem. Se eu coloco você para fazer um estudo do teu cérebro, neuroimagem, vejo você apertando os dentes, mastigando, tem um colorido no teu cérebro. À medida que eu tiro teus dentes, coloco um protocolo, esse teu colorido já diminui. Então, diminui a qualidade e a quantidade de conexões cerebrais. Certo? Isso talvez, são estudos que começam a aparecer agora, talvez lá na frente vai influenciar. Então a importância de manutenção dos dentes, além do dente em si, é a parte sensorial da oclusão, que é extremamente importante. A propriocepção, né? No caso, ossopercepção, se for implante. Sim, perfeito. E falando um pouquinho também da questão da toxina, né? Para bruxismo, tem um protocolo de aplicação? Vamos lá. O bruxismo, né? A toxina entrou na odontologia pela porta do bruxismo, certo? Quando ela entrou, já era aplicada há muito tempo, né? Mas ela entrou na odontologia mesmo pelo bruxismo. Uhum. Quando ela entrou, a gente entrou também, só que a gente começou a estudar também e as contas começaram a não fechar. Se a matemática não fecha direito. Coisas básicas, né? Coisas básicas. Por exemplo, a pessoa que tem a ponta do canino desgastado, né, pelo bruxismo do sono, o principal movimento que ele fez foi lateralidade para colocar o canino lá. Né? O principal músculo que faz isso aqui é o pterigoideu, que você não consegue acessar com a toxina. Certo? Então você não consegue acessar o principal músculo da lateralidade com a toxina. Você consegue acessar masseter temporal. O sistema nervoso, ele é muito esperto. Ao ele reconhecer músculos meio que paralisados, ele vai chamar outros para tentar cumprir, vai bagunçar o teu sistema nervoso central. Certo? O bruxismo, eu tenho pacientes que usam placa há 25 anos. Ele ia usar toxina há 25 anos? Né? A toxina, ela atua na placa motora, você sabe melhor do que eu, ela denerva a placa motora, né? A hora que para o efeito de toxina, o músculo volta ao normal, volta, mas aquela placa motora não volta mais, é criada uma outra do lado. Né? Então, à medida que você vai aplicando toxina várias vezes, você vai criando várias conexões, as conexões não são iguais às primeiras. Né? Então, essa loucura de aplicar a toxina, como que vai ser lá na frente? Então, hoje, uma das pessoas que mais estuda toxina na odontologia é um peruano chamado Jean de la Torre.
né? Ele fez pós-doc aqui no Brasil, hoje está na Suíça ou Suécia, não sei. É um cara que publica absurdamente, né? Então, hoje, para bruxismo, a gente não usa toxina. Perfeito. Certo? Existem estudos, né, para algum tipo de dor, né, mas isso é para o especialista em dor fazer o diagnóstico, avaliar, para ver se ele vai poder usar a toxina que já está sendo usada em alguns estudos. É tudo coisa nova, gente. Tá? Mas é fácil para o clinicão, não, vou meter toxina. Tem vários estudos, né, comparando toxina com placebo, comparando toxina injetando outras coisas. Né? Então, o Gia de la Torre é um cara bom de se seguir também no Instagram. Eu acho importante, porque a harmonização vem crescido muito, né? O pessoal procurando a especialidade que é nova. E com isso também vem muitos problemas que às vezes não existiam e eles vêm causando, né? Principalmente em relação ao bruxismo, aí, o apertamento, as articulações temporomandibulares. E muitas vezes também aplicam ácido hialurônico na articulação e sem um correto diagnóstico, né? Isso que nos deixa tristes, né? De receber o paciente que gastou grana, muitas vezes que ele não tinha por um tratamento não eficaz, né? Dor, cara, é com especialista em dor. Tá? A especialidade Hoff, genial, faz parte da odontologia, está numa fase que está se adequando, né? Tem excessos, como qualquer área tem excessos, né? Eu acho que ela vai se adequar, faz parte da odontologia. A quantidade de toxina usada em Hoff é ridiculamente diferente da que a gente tentava usar na época do bruxismo. Então, talvez essa toxina na harmonização, a quantidade não vá causar os problemas que iriam causar se a gente continuasse usando para bruxismo, certo? Então, é outra área. Só que também, né, como você mesmo falou, eu já vi isso, cara. O cara tem um curso de Hoff, né? Daí o cara já sabe aplicar tudo. Por que eu não vou... tá se falando bastante de ATM, hein? Vamos ensinar a aplicar aqui também. Cara, isso é um absurdo. Entendeu? Então, tem dor. É um especialista em dor que vai saber que dor é essa. Essa dor é primária, essa dor é uma dor aguda que você pode tratar, controlar com placa. Não, essa dor é central que você tem que tratar com N medicações. Então, isso é um especialista em dor que vai resolver. Perfeito. Papo bom, Roberto. Nós estamos aí no caminho final. O professor hoje tem compromisso também, mas antes da gente ir para as finalizações, gostaria de falar um pouquinho de como surgiu o Instagram da Oculo Pro, né? Que eu conheci o professor Roberto pelo Instagram, né? Eu coloco até em minhas aulas algumas imagens dando a referência, né? Eu lembro, tem uma que sempre uso, que é relação central ou máximo intercursudação habitual, né? Então, ele trouxe de uma forma fácil da gente entender, leve, né? Utilizando as sátiras, engraçada, um pouco dessa parte da oclusão e da sua importância. Então, eu queria saber de você aí, para os nossos ouvintes, se você já esperava ter esse sucesso que é a página hoje, se foi uma coisa pretensiosa ou não. Então, meu amigo, isso realmente para mim é uma brincadeira, né? Eu sou professor de oclusão há 200 anos. Claro que a gente vai adaptando as aulas, a ciência, mas não falo muita coisa diferente. Mas eu sempre me preocupei, né, com essa história de acompanhar o aluno novo, né? Como que eu dava aula há 30 anos atrás e como é a aula hoje? O aluno é outro, né? E se o professor não se atualiza, né, na maneira como levar a informação científica, ele vai desaparecer, tá? Então, na realidade, o que eu faço, né, é Oclu de oclusão pró de prótese, né? Por isso Oclu Pro, que são as áreas que eu trabalho. Então, eu sou um cara meio irônico, né? Por natureza, eu sou um cara brincalhão e eu simplesmente joguei isso numa rede social, né? Antes fazia mais no Facebook, né? Hoje eu faço ali no Instagram, então é uma coisa que não me dá trabalho. Eu estou vindo aqui, já crio um post ali na hora, né? Então, para mim, não dá trabalho. Nossa, você gasta tempo. Cara, para mim aquilo ali é um prazer, um divertimento. É legal. Então, só que assim, eu acho assim, eu tenho, né? Eu vou aprendendo, né? Com o crescimento dela.
da rede social. Claro que hoje eu sei que eu tenho que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Antigamente eu fazia uma besteira e falava, 3 vão ver. Hoje tem post que dá volta ao mundo, né? Então a responsabilidade aumenta. Então o meu exercício diário, talvez o que dá mais trabalho seria, eu tenho uma ideia que eu quero passar. Então, chegou um artigo novo com uma informação científica legal. Como misturar isso com um meme, cara? Entendeu? Aí que está a jogada. Né? Porque se eu coloco o artigo, 2 pessoas vão curtir. Se eu faço o meme, cara, às vezes milhões de pessoas vão ler só do meme. Mas alguns já vão querer associar o meme com... Por que ele está falando isso com isso? Entendeu? Então, na realidade, essa página é uma página de divulgação científica. Que eu uso ironia, uso brincadeiras, né, para divulgar a ciência, para pegar um pouquinho no pé dos jovens que às vezes estão fazendo umas besteiras aí, né? Então, sobre tratamento de facetas. Então, a gente que é mais velhinho, né? A gente tem liberdade poética para isso, né? Para dar uma... E eu estimulo os meus amigos da minha geração a estarem lá também, porque se a gente não estiver lá, pelo menos causando um burburinho ali... O pessoal vai perdendo a referência, né? A pessoa vai falando, fica a terra de ninguém. Não sabe o que é certo. Fica a terra de ninguém. Não sabe o que é certo. E é engraçado, porque daí isso me deu uma visibilidade, né? Eu estou aqui, por exemplo, pela rede social. Com certeza. Né? Então, às vezes as pessoas num congresso, o Oclupro ali, não sei o quê, nem sabe quem é Roberto Garende, sabe quem é o Oclupro. E daí quando vão ver o Oclupro, eles acham que é um gurizão de 20 anos. Né? De 30 anos, deve ver um velho lá, meio que se decepciona. Será que é ele? Esse velho aí, cara. É teu filho que faz. Então eu fico nessas brincadeiras. Legal. Eu fico, isso aqui são estratégias de divulgação científica. Então eu fico inventando moda. Esses adesivos, eu tenho uns 20 tipos de adesivo. Tal. Que legal. Que bacana. Muito bom. E para finalizarmos, como que você enxerga a oclusão, por exemplo, daqui 50 anos? O que você enxerga da odontologia caminhando para o ramo que nós estamos? Se você acha que as questões aí articulares de bruxismo vão piorar, ou você acha que ainda tem salvação da gente conquistar esses novos profissionais para buscar o que é certo, buscar ciência, né? Eu acho que eu brinco muito, eu bato na tecla tem um curso chamado Oclusão Uso e Sobreuso, né? Eu vejo assim, se a pessoa usa a sua oclusão só para as suas funções, mastigar, falar e deglutir, ele tem uma capacidade adaptativa absurda e as forças são muito suaves. Isso justifica por que às vezes aparece pacientes no consultório, teu consultório com a boca detonada, com oclusões horríveis e funcionando bem. Certo? Por que ele tem aquela oclusão, mordida aberta, não sei o que, e funciona bem? Porque ele usa a oclusão só para as funções. Agora, o cara que tem sobreuso da oclusão, o cara que aperta o dia inteiro, o cara que aperta o dia e a noite, se ele tiver uma oclusão ideal, ele vai ter problema do mesmo jeito. Porque o problema é essa sobrecarga. Né? Então, essa sobrecarga e sobreuso que cresceu muito nos últimos anos, nas últimas gerações, que eu falei aqui rapidamente. Então, eu vejo a importância de estratégias preventivas e educacionais sobre a postura correta da boca, para tentar diminuir a quantidade de problemas intraarticulares, problemas protéticos, longevidade de restaurações, o envelhecimento precoce do professor Paulo Vinícius. Né? Amanhã, inclusive, a gente tem um bate-papo lá. E isso, respondendo a tua pergunta, eu ainda acho que isso vai piorar. Porque essa geração que está vindo agora é uma geração que nasceu apertando os dentes, uma geração que nasceu trincando os dentes, né? Geração ansiosa. Isso é um livro que está bombando aí agora, certo? E fala basicamente isso que eu falei. Então mostra que isso para quem tem filho, esse livro é genial, para entender os filhos. Então isso aí mostra que muito problema ainda vai aparecer pela frente. Que bacana. Mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. Foi assim, a gente nem viu a hora passar. Pois é, foi muito bom mesmo. É um tema que a gente pode marcar próximos, às vezes trazer um outro colega para a gente debater, porque é uma área... Eu acho que a ciência discutível é uma ciência que é muito bem-vinda, né? Tudo tem que se discutir a nível científico. Exatamente. Então, gostaria que você fizesse seu merchan. Esse episódio vai hoje
para o canal nosso no YouTube, né? Quem tiver os colegas aí que estiver participando do IN, o professor vai dar aula lá, então gostaria que você convidasse aí o pessoal. Eu tô no IN, né, essa semana, falo amanhã. No IN, falo depois de amanhã também, tenho 2 atividades. Sábado e domingo tenho um congresso de diagnóstico salivar, um congresso interessantíssimo também aqui em São Paulo. Também estarei lá falando um pouquinho de relação bruxismo, saliva, né? E sigam o Oclu Pro aí para escutar umas besteiras, dar umas risadas. Muito legal, vale a pena. Quem não segue pode curtir. Siga lá e eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu procuro responder. Né? Ainda bem, né? Senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu acho que a nova geração de dentistas, velha, a gente tem que pensar no controle dessas consequências desse bruxismo, né? Se a pessoa às vezes trabalha numa prefeitura, num serviço público, pensa nessas estratégias públicas de controle do bruxismo do sono, que é essa placa social. Eu tenho, além do Oclu Pro, eu tenho um Instagram específico do projeto Placa Social, que é @placasocial. Tem um específico de orientação de bruxismo e vigília, que é o Desencosta Brasil, né? Que são estratégias públicas sem fins lucrativos, cujo objetivo é atuar, como você mesmo falou, em quem não pode pagar a nossa consulta no consultório. Perfeito. E tentar com isso amenizar os problemas do futuro e que vão vir. Está aí no livro. Legal. Perfeito, muito obrigado. Para quem não me segue ainda, Dr. Matheus Caldeira no Instagram, pode observar lá muita parte cirúrgica, né? Instalação de implantes, protocolos, a parte de cirurgia toda. O seu Instagram, amor? E o meu é Gestão Magna, aí é a minha área mais gestão mesmo, gente. Mas é isso. Muito obrigado para você que ficou aqui mais uma vez. Obrigado, Roberto. Né? Boa tarde, boa noite. Obrigadão. O pessoal vai ver, né? Até mais. Até o próximo episódio. Até a próxima.